Olá, turma, tudo ok? Tudo bem? Que bom, né? Que vocês estão acompanhando os vídeos, estão acompanhando as aulas, estão aí mergulhando nos conhecimentos dentro da geografia. Para que isso aconteça, é necessário que você realmente faça isso, né? Estamos nesse ano ainda de forma diferencial, mas é possível aprender e aprender muito, né? Dentro desse processo de aula remota. Então, vejam só, vamos falar ainda sobre a globalização, que é um processo de integração social, econômica, cultural, entre as diferentes regiões do planeta. É um dos termos mais frequentes empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte. O que é globalização exatamente? O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras conforme os mais diversos autores da geografia, ciências sociais, economia, filosofia e história, que se pautaram em seu estudo, claro. Em uma tentativa de síntese, de resumo, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais no mundo, né, em escala global, instrumentalizada, usada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. Para lembrar, no entanto, que esse conceito não se refere simplesmente a uma ocasião ou acontecimento, mas é um processo. Significa dizer também que a principal característica da globalização é o fato de ela estar em constante evolução e transformação, de modo que a integração mundial por ela seja gerada cada vez maior ao longo do tempo. Olha aí nessa imagem, a globalização permite, em tese, a maior integração entre as diferentes áreas do planeta, né? Integração entre países. Há um século, por exemplo, há 100 anos atrás, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém, era muito menos rápida e eficiente que a dos dias de hoje, que, por sua vez, poderá ser considerada menos eficiente em comparação com a provável evolução técnica que ocorrerão nas próximas décadas, nos próximos anos vindouros. Podemos dizer, então, que o mundo encontra-se cada dia mais globalizado, unido, né? O avanço realizado no sistema de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expansão chamada de aldeia global. O termo aldeia se refere-se a algo pequeno, todas as coisas estão próximas uma das outras, e que remete à ideia de que a integração mundial, no meio técnico e informacional, tornou o planeta metaforicamente menor. Lembra da semana passada, falando sobre os elementos que são integrados, os meios de comunicação? Então, quando foi a origem da globalização? Não existe um total consenso sobre qual é a origem do processo da globalização. O termo em si só veio a ser elaborado a partir de 1980, tendo uma maior difusão após a queda do Muro de Berlim, em 1989, que foi no final da Guerra Fria, né? Então, são muitos os autores que defendem que a globalização tenha se iniciado a partir da expansão marítimo-comercial europeia no final do século XV, início do século XVI, momento no qual o sistema capitalista, já falei isso para vocês, iniciou sua expansão pelo mundo no século XVI, lembram? De tal forma, como já dissemos, ela foi gradativamente apresentado evoluções, recebendo incrementos substanciais com as transformações tecnológicas proporcionadas pelas três revoluções industriais. Nesse caso, que no caso foi a primeira, a segunda e a terceira revolução, que é a que nós vivemos hoje, a técnico-científica informacional. Não é assim? Portanto, a título de síntese, podemos considerar que se a globalização iniciou-se há cerca de 5 séculos atrás, aproximadamente, ela consolidou-se de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, a partir da segunda metade do século XX em diante. Aspectos positivos e negativos da globalização. Uma das características da globalização é o fato que ela se manifesta nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade, que é a cultura, o espaço geográfico, a educação, a política, os direitos humanos, a saúde e principalmente a economia.
Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos, ou quando uma manifestação tradicional africana, lembra da aula anterior que falei também, né? Enculturação é revivida no Brasil, temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente umas às outras. Existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização, embora existam muitas polêmicas e discordâncias no cerne desse debate. De forma, considera-se que o principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social por ela proporcionada, em que o poder e a renda encontram-se em maior parte concentrada nas mãos de uma minoria e que atrela a questões, a contradições do capitalismo. Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de comunicação entre os diferentes territórios, em que culturas, valores, morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo a uma ideologia, uma ideia dominante. Nesse sentido, forma-se, segundo opiniões, uma hegemonia, uma grande liderança em que os principais centros de poder, ou seja, os grandes líderes mundiais, Estados Unidos, né, Alemanha, Japão, China também, exercem controle ou maior influência sobre as regiões econômicas menos favorecidas, obliterando assim suas matrizes tradicionais. Entre os aspectos positivos da globalização, é como citar também os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de conhecimentos. Assim, por exemplo, se a cura para uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida, espalhada pelo mundo, a depender do contexto social e econômico, para as diferentes partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da globalização também é a maior difusão comercial e também de investimento, entre diversos outros fatores. É claro que o que pode ser considerado como vantagem ou desvantagem da globalização depende da abordagem realizada, ok? E também, de certa forma, da ideologia, da ideia empregada em sua análise, em seu contexto. Não é objetivo, portanto, desse texto estar no mérito da discussão em dizer que esse processo é benéfico ou prejudicial para a sociedade ou para o planeta. Os efeitos da globalização podem ser considerados como consequências da globalização no mundo. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação, de cidade, trocas comerciais ou de capitais especulativos. Elas formam-se por pontos fixos, sendo algumas mais preponderantes que outras, ou pelos fluxos desenvolvidos entre esses diferentes pontos. A expansão das empresas multinacionais, também chamada de transnacionais ou empresas globais, muitas delas abandonam seus países de origem ou simplesmente expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais em busca de maior mercado consumidor, de isenção de impostos, de evitar tarifas alfandegárias e engariar em menor custo com mão de obra e matérias-primas. A gente já viu isso também falando sobre essas grandes empresas, né? Então, a expansão dessas empresas globais suas indústrias reverberou o avanço da industrialização e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil. Depois, os blocos econômicos, embora seja a ocorrência por ser inicialmente considerada como uma entrave à globalização, acordos regionais poderiam impedir uma global interação econômica. E ela é fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diferentes países e também propiciar ações conjunturais em grupos. Então, economias nacionais, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia. Isso é a globalização. Então, bons estudos para vocês. Até a próxima aula.